Bom dia a todos, bem-vindos à nossa iniciativa do MOVE Peniche Autárquicas. Eu chamo-me Ricardo Silva, sou o presidente do MOVE Peniche e o MOVE Peniche tem como objetivo promover a cooperação entre as empresas, incentivar parcerias estratégicas entre os seus associados e, no fundo, promover o desenvolvimento da economia local. Hoje comigo tenho o Filipe Salles, candidato à Câmara de Peniche pelo PSD, a quem agradeço desde já ter aceito o convite. Olá, Ricardo, Obrigado. bom dia. Bom dia. Nós solicitamos aos nossos associados que contribuíssem com perguntas para esta entrevista e, no fundo, aqui vamos expô-las e vamos conversar sobre as mesmas. Filipe, começava por pedir-te para partilhares connosco os pontos do seu programa que tenham impacto direto na economia local. Ricardo, bom dia novamente. Obrigado pelo convite que me fizeste. Obrigado e, no fundo, os parabéns ao MOVE por esta iniciativa. É uma iniciativa muito interessante. Eu creio que é a primeira vez que há esta interação entre os empresários e os autarcas ou os futuros autarcas e é muito importante para os empresários, naturalmente, saberem ao que é que os autarcas vêm. Portanto, a minha total disponibilidade para esta iniciativa, a minha total disponibilidade para esta entrevista e o meu sincero agradecimento por esta oportunidade de poder apresentar algumas ideias, ainda que naturalmente muito breves, porque uma entrevista não dá para explicar de A a Z todas as nossas ideias e as nossas propostas, mas aquilo que eu quero dizer é que o nosso programa, no nosso programa, uma das prioridades principais para este projeto autárquico é precisamente a da criação de emprego e, no fundo, possibilitar a permanência ou a fixação dos jovens no nosso concelho, que hoje, infelizmente, é muito, muito difícil. E para isso acontecer, essencialmente, só há uma forma, é instalar novas empresas e aumentar a capacidade das empresas já instaladas. Portanto, não é uma forma, são duas, é aumentar as empresas no fundo, instalar mais empresas e aumentar a capacidade das que já existem. E é por isso que toda a nossa política económica se deve centrar no apoio ao fortalecimento e à instalação de novas empresas, criando riqueza, criando empregos, fixando os jovens e dando naturalmente as melhores oportunidades para todos. Agora tu dizes-me assim, ó Filipe, está bem, não me estás a dizer nada concreto, porque é óbvio que isto são princípios ou objetivos gerais, mas no nosso programa temos medidas muito concretas, mais detalhadas sobre a forma de atingir esses objetivos. Mas de uma forma muito sucinta, posso dizer-te que a principal medida passa por tornar uma Câmara Municipal mais ágil, mais acessível, no fundo, desburocratizar a Câmara. Ou, como eu costumo dizer, numa linguagem mais direta, é descomplicar e simplificar a Câmara Municipal. Simplificar desde logo os processos de licenciamento e a emissão de licenças, diminuir também os tempos de espera a pedidos e requerimentos e atuar de forma coordenada com as empresas e, neste caso, o MOVE terá naturalmente um papel muito importante porque queremos atuar de forma coordenada com esta associação empresarial. Começando por ouvir todos, temos que ouvir todos, não podemos tomar decisões de forma unilateral para podermos decidir em conjunto. Esse, acredito eu, é o maior contributo que uma autarquia pode dar para beneficiar as empresas e, se quiser, poderei detalhar algumas medidas concretas para atingir esses objetivos e não sei se posso arrancar já sobre esta questão E sim, do... a pergunta seguinte era precisamente que medidas, no fundo, pretendem implementar para atrair novos investimentos e criar mais postos de trabalho aqui em Peniche. Ok. Desde logo a proatividade que um Presidente de Câmara deve ter. Um Presidente de Câmara deve ser verdadeiramente empenhado em atrair novos investimentos para o Conselho e não pode estar sentado numa secretária à espera que os investidores lhe venham bater à porta, venham com ideias. E já agora, o que ainda é pior, e infelizmente muitas vezes acontece, quando lhe batem à porta, nem sequer sabe o que dizer ou fazer. Queremos uma Câmara empenhada em atrair investimento e fixar novas empresas. Se queremos isto, temos que ter uma Câmara que vá à procura delas e tem que estabelecer pontos com as entidades que podem encaminhar para cá os interessados, como por exemplo o IAPMEI,
e depois tem que ter uma carteira em conjunto de soluções já desenhadas para dar resposta às solicitações dos interessados. Ora bem, como eu costumo dizer, temos que ter uma Câmara que, quando um empresário vai com um problema, saia de lá com uma ideia, e não o contrário, um empresário que vai com uma ideia à Câmara Municipal e sai de lá com um problema. Acredito que é isso que tem acontecido ao longo dos últimos anos. A Câmara Municipal tem complicado em grande medida a vida aos empresários, desde logo pelo fechar de portas em algumas áreas muito sensíveis, como é a área da gestão urbanística. Portanto, muitas das iniciativas, muitos dos projetos, para não dizer todos, passam sobretudo por operações urbanísticas. Alguém que quer construir uma indústria, alguém que quer construir. Ainda ontem estive a visitar um projeto de uma indústria de produção de corvina em aquacultura. E o empresário, o investidor, conseguiu encontrar, ao fim de não sei quantas tentativas, uma solução que passa precisamente pela área de jurisdição da Doca Pesca, pela zona portuária, mas a intenção inicial, a ideia inicial, passava por uma zona do nosso concelho, neste caso Almagreira, e que houve um fechar de portas por completo por parte da Câmara Municipal, não houve esta proatividade em acolher, em acarinhar o investidor. E aquilo que nós queremos, aquilo que eu quero particularmente, é que os empresários olhem para a Câmara Municipal como o seu melhor amigo. Ou seja, tenho um problema, pá, tenho um problema, tenho que ir à Câmara que eles vão me ajudar. Portanto, é importantíssima essa postura colaborativa entre a Câmara Municipal e os empresários. E não o contrário, como por vezes eu creio que acontece, os empresários, quando sabem que têm que ir à Câmara Municipal tratar de algum assunto, o que acontece é que lhes dá aquela dor de barriga, porque pensam assim, bem, isto vai ser um filme para eu conseguir isto aprovado, ou então têm uma ideia e não sabem como concretizá-la. E o papel de um Presidente de Câmara é, sobretudo, encontrar a forma também dos empresários a concretizar os seus sonhos. Portanto, eu acho que esta é a questão central. A Câmara ser o parceiro número um das empresas, a Câmara ser o melhor amigo das empresas, porque sem empresas não há emprego, sem emprego não há riqueza, não há qualidade de vida, e nós só conseguimos capacitar as pessoas da nossa terra se lhes conseguirmos dar um emprego, e não é a Câmara naturalmente que dá um emprego, é criar um ecossistema favorável para que os empregos possam ser criados por parte das empresas. Uma maior rapidez na resposta e uma maior ligação com os empresários. Curiosamente, essa empresa que referiu é a Incentia e é um dos nossos associados também. Ok. O Sobre João é uma ainda pessoa sobre incrível. O João é uma pessoa incrível. O João é uma pessoa incrível, é uma pessoa inspiradora. Pá, e, de facto, só com toda aquela persistência é que conseguiu e que vai conseguir uma coisa extraordinária, uma empresa com um investimento superior a 20 milhões de euros na nossa terra, que vai ter um impacto positivo. E eu acredito até que este projeto, com todos os valores da sustentabilidade que lhe estão associados, pode ser um projeto também bandeira que todos nós, enquanto penicheiros, habitantes do Conselho de Peniche, nos vamos orgulhar de ter aquela empresa em Peniche, e pode ter um papel muitíssimo importante na internacionalização de Peniche enquanto destino turístico sustentável. Já agora eu aproveitava porque esta empresa também tem aqui o conhecimento, inovação e tendo em conta a presença do Politécnico, do Centro de Investigação em Peniche, como é que pode a Câmara incentivar as empresas locais a criar estes departamentos de investigação e desenvolvimento e, no fundo, contratando os investigadores e fixando-os, fixando o talento cá na região? Ainda bem que falas sobre isso, Ricardo. Até porque não é demais se recordar que foi um governo do PSD que criou em Peniche o ensino superior e que aprovou também o decreto que criou a então Escola Superior de Tecnologia do Mar, ou a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, e que depois evoluiu para a importante instituição de ensino que temos hoje e que nos devemos todos orgulhar, com mais de 1.700 alunos. A Câmara Municipal tem já uma ampla história de colaboração com o Politécnico, que queremos que continue e, de alguma forma, se fortaleça ainda mais. E, por exemplo, o aparecimento do 7 Mars e agora do Smart Ocean são bons exemplos disso. A investigação científica é muito importante para o desenvolvimento, e vamos, naturalmente, dar toda a nossa colaboração e incentivo para que a boa colaboração que sempre existiu continue a existir e possa até reforçar-se. Ora bem,
é importantíssimo que o talento que é produzido na academia, o talento que é produzido na escola superior, possa ser, de alguma forma, parte dele retido em Peniche. Nós temos que capitalizar enquanto comunidade, ter aqui um centro de investigação, ter uma academia com áreas de formação muito interessantes, até do ponto de vista daquilo que é o setor primário, nomeadamente a biotecnologia, a engenharia alimentar, e nós temos que ser capazes de criar este ecossistema colaborativo capaz de fixar os técnicos formados na nossa, no nosso território. Quanto a outros incentivos, e lá volto ao nosso programa da habitação pública, está prevista também a possibilidade de atribuir casas de função a médicos, para o nosso hospital, para os centros de saúde, o que poderá eventualmente, em razão da disponibilidade, ser alargado a outros profissionais altamente qualificados como os investigadores, perdão. Portanto, dizer que, para além deste ecossistema colaborativo, que, no fundo, proporciona às empresas criar postos de trabalho qualificados e conseguir, nestas áreas da economia azul, sobretudo, conseguir fixar aqui na nossa terra esses técnicos. Convém ainda dizer que esta questão da habitação, que, como disse, está prevista, as casas de função para médicos, profissionais de saúde do hospital e do centro de saúde, porque não foge um bocadinho aqui ao âmbito desta nossa conversa, mas é um projeto que temos, até a propósito da estratégia local de habitação, que temos 30 milhões de euros a serem investidos na nossa terra para criar a habitação. Queremos reestruturar esse plano que foi feito com o IRU em 2021, com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, e nesse plano queremos que conste a possibilidade de casas de função para os profissionais de saúde. E, como disse, para concretizar e concluir esta parte do conhecimento e da inovação, queremos pôr nesta a possibilidade nas casas de função, para profissionais altamente qualificados como investigadores, para que possam ficar nas nossas empresas a acrescentar valor à nossa comunidade. Muito bem. Sobre o apoio às pequenas e médias empresas, um dos nossos associados perguntou como é que pensam apoiar as pequenas e médias empresas locais que constituem, no fundo, a maioria do tecido empresarial de Peniche. Até aqui temos falado, nas novas investimentos, mas Uhum. e aqueles que já cá existem, como é que tendem a ajudar? Sabes, Ricardo, eu acho que mais importante que discursos bonitos e coisas assim, às vezes até um bocado líricas, as pessoas precisam de soluções concretas, palpáveis e que se identifiquem no seu dia a dia como boas para a sua atividade. E, como eu já disse, o principal, no fundo, o nosso principal foco, mas não o único, naturalmente, porque eu acredito que é o contributo que as autarquias podem dar às empresas e, neste caso, também às PMEs, às pequenas e médias empresas, é descomplicar e simplificar. Isso aplica-se naturalmente às empresas, à criação de novas empresas, mas também às empresas que já existem e que por vezes se confrontam com um conjunto de burocracias, eu diria até às vezes pequenos poderes instalados dentro da própria Câmara, e transformam qualquer processo administrativo num verdadeiro calvário. Eu conheço casos de pessoas que estão há anos à espera da passagem, de uma assinatura de uma licença para ter a porta aberta. Eh, por exemplo, um bar ou um restaurante que não consegue obter licença por falta de um papel, porque o processo parou e não se sabe bem onde é que está, e por isto é preciso aquilo, aquele papel, tem que se ir àquele edifício tratar daquela coisa, e é tudo um complicómetro. E, no fundo, é esta mentalidade de complicar que tem que acabar. E se há alguma promessa que posso fazer convosco, que um, Filipe, promete só aquilo que podes cumprir. E eu posso fazer esta promessa connosco, isso vai mesmo acabar. É uma simplificação administrativa que fará a diferença, da noite para o dia, acredito eu, e eu creio que esse é o melhor contributo que podemos dar às PMEs, estamos ao vosso lado, não estamos só ao lado dos grandes, que há bocadinho eu falava nisso, para os grandes investidores, temos que estar ao lado, temos que ter a porta aberta, temos que estar disponíveis, claro que sim, mas as pequenas e médias empresas, como tu dizias, na grande maioria o nosso tecido empresarial é formado sobretudo por essas pequenas e médias empresas, e lá está, também para essas, ou sobretudo para essas, porque têm naturalmente menos meios que as grandes empresas, sobretudo para essas, a Câmara Municipal tem que ser o melhor amigo, e estas questões burocráticas é simplificar e tornar a coisa muito mais ágil.
Outro associado, pronto, no fundo, na sequência desta pergunta que foi feita anteriormente, hum, pergunta que tipo de empresas gostaria de atrair para se instalar no concelho, criar emprego e impulsionar a economia local? É assim, naturalmente que temos as nossas, como é que é dizer isto? Há bocadinho falava neste ecossistema colaborativo pode, pode ser favorável. Temos aqui áreas formativas muito interessantes, não é? Temos aqui áreas formativas na STM absolutamente incríveis. Agora, um autarca não pode preferir mais esta empresa ou mais aquela empresa. Um autarca tem que estar disponível para acolher todo o tipo de empresas. Não vamos dizer, prefiro mais este setor de atividade que o outro. Claro que não. Mas passa por economia, no fundo, indústria não poluente, eh, mas eu acredito muito que o mercado é que deve decidir. Nós não vamos balizar e dizer precisamos de investidores, precisamos de empresas nestas áreas. Naturalmente que é importantíssima a questão das indústrias não poluentes, da- mas não vou focar, precisamos desta área, precisamos daquela. Não, estamos disponíveis naturalmente para, no fundo, acolher todas as empresas que entendam Peniche como a sua casa. Agora que abordou a indústria, que estratégias propõe para atrair mais indústria para o concelho? Desculpa, Ricardo. Que estratégias propõe para atrair mais indústrias para o concelho? Como eu já disse, a estratégia passa por ir à procura de investidores e não ficar apenas à espera que eles apareçam. E quando aparecem, isto pode parecer repetitivo, mas quando aparecem, temos mesmo que ter soluções concretas para lhes apresentar, como, por exemplo, a indicação concreta de locais para a instalação das empresas. E isto é importantíssimo porque um Presidente da Câmara que receba um investidor, há bocadinho perguntavas-me, Filipe, quais são o tipo de investimento que Peniche tem que estar disponível para acolher? Eu acho que, pronto, o investidor deve fazer a sua avaliação, a sua análise de porque é que eu vou investir em Peniche. Peniche não é um sítio de passagem, só vem cá quem quer mesmo cá vir. Uh, mas é esta questão, como eu, voltando, puxando um bocadinho a fita atrás, é esta questão do capital humano que aqui é produzido que pode ser absolutamente central, para a escolha de Peniche. Agora, é importantíssimo nós indicarmos locais para a instalação das empresas. Alguém que venha, olha, eu quero investir nesta área, onde é que eu posso investir? E a Câmara Municipal tem que ser capaz de indicar. E depois é preciso descomplicar, isto é, não criar entraves aos processos de licenciamento, muitas vezes até entraves superficiais e artificiais, sem qualquer utilidade prática. Temos até uma proposta muito concreta da criação, e se calhar aqui é importante falar sobre isso, a criação da figura do gestor do investidor. O que é isto do gestor do investidor? Isto é um técnico municipal credenciado que acompanha o processo desde o primeiro momento, desde o momento zero, isto é, desde a primeira vez que o novo investidor passa à porta do edifício da Câmara, dos passos do Conselho, até ao momento em que a empresa começa a funcionar e a produzir. Assim, sempre que precisar de uma informação, um investidor sabe a quem se dirigir e não precisa de correr seca e meca para ser atendido e terá sempre uma informação atualizada sobre o estado do seu processo. Ou seja, desde a primeira hora, um investidor procura o Presidente da Câmara para lhe apresentar uma ideia. Olha, eu quero investir, tenho esta área de intervenção, esta área de atuação, queria investir em Peniche. Presidente, onde é que eu o posso fazer? Vou criar estes postos de trabalho e tal. Esta figura do gestor do investidor está desde a primeira hora e faz o follow-up de todo o processo. Ou seja, faz este acompanhamento de todo o processo. Isto não implica a contratação de mais nenhum técnico por parte da Câmara Municipal. Eu devo dizer que a Câmara Municipal tem excelentes colaboradores. Tomariam muitas empresas, e eu que estou a falar com um representante estou a falar com um responsável de uma associação representativa de do setor empresarial. Tomariam muitas empresas, muitas das empresas vossas associadas, Ricardo, ter técnicos como os técnicos da Câmara. Tem técnicos absolutamente incríveis, com capacidade de trabalho incrível, agora precisam de motivação e precisam de objetivos traçados por parte de uma liderança forte e que saiba para onde é que quer ir. E esta figura do gestor do investidor já existe na Câmara Municipal, a pessoa capaz
de assumir esta responsabilidade e é absolutamente central o investidor depois saber a quem se dirigir. Imagina, tu és investidor, queres criar uma indústria em Peniche, queres criar um comércio em Peniche, queres iniciar a tua atividade em Peniche, ou queres até ampliar a tua atividade. Vens ter com o Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara chama este gestor do investidor e depois conversam, nomeadamente com a área da gestão urbanística, para ver estes detalhes. Depois, tu queres saber o estado da arte, queres saber como é que a coisa está a evoluir, é natural que o Presidente da Câmara, com as mil coisas que tem para fazer, sobretudo esta postura de ir ao exterior, de ir lá fora para projetar o nome de Peniche e também para os empresários, já que estamos a falar com empresários, para que os empresários acreditem que Peniche vale a pena investir em Peniche, mas é muito mais fácil recorreres ao gestor do investidor e dizer isto é com a pessoa e dizer, olha, quero saber como é que está o meu processo. E ele, para fazer o follow-up, vai entrar em contacto com este departamento, com aquele departamento, os departamentos que, no fundo, esta tua iniciativa depende de uma resposta. Portanto, isto são questões muito, muito práticas, muito concretas, podem parecer questões menores, mas por vezes é nestes detalhes que faz uma grande diferença entre o correr mal ou o correr bem. E esta percepção que eu tenho é a percepção de alguém que é vereador na Câmara nos últimos 2 mandatos, vereador na Câmara que nunca teve pelouros atribuídos, portanto, nunca tive a responsabilidade da gestão, mas é alguém que se vai apercebendo das fragilidades do sistema e, mais do que das fragilidades, vai-se apercebendo do potencial que o próprio sistema, que aquela Casa Grande, Câmara Municipal, tem, com os técnicos extraordinários capazes de fazer isto acontecer. Acredito profundamente, com os técnicos da Câmara focados, tudo isto será possível, porque eu posso ser a pessoa mais bem intencionada do mundo, com as melhores ideias do mundo para pôr estas questões em marcha, mas pode não passar de boas intenções se não houver aqui uma estreita articulação com os técnicos da Câmara, porque um presidente, um vereador, e vamos ter um vereador específico para esta área económica, é alguém que é um empresário que sabe o que é estar no lado de lá, e se calhar mais à frente falarei sobre isso, se houver oportunidade, mas sem sombra de dúvida, a peça central, a pedra de toque, são os funcionários da Câmara e é esses que precisam de ter essa motivação e essa motivação só se consegue com uma liderança forte. O Filipe referiu há pouco a localização e um dos nossos associados, uma das questões que coloca é se efetivamente está nos seus planos a criação de uma nova zona industrial no concelho ou também qual a sua posição em relação ao Parque Industrial do Val do Grove. É assim, eh, eu penso que já todos temos a noção que as atuais zonas industriais, nomeadamente a do Abalo, ou da Marginal Norte e da Parageira, devem ser progressivamente, eh, deve passar progressivamente a ter mais comércio e serviços e menos indústria, e a grande prioridade é, sem dúvida, o Val do Grou. E já agora, para desfazer equívocos, quero deixar claro que ninguém mais do que o PSD defendeu a zona industrial de Val do Grou, pois fomos nós, há 30 anos, que a inscrevemos no PDM. Agora, o que não podíamos aceitar era o modelo que a atual liderança da Câmara Municipal defendia e que passava por transformar a Câmara em comprador e revendedor de terrenos. Não. A Câmara não tem e não deve ter vocação para promotor imobiliário ou para andar a comprar e a vender terrenos e não apoiámos essa via que admitimos apenas residualmente e em casos muito excepcionais pode ser utilizada. Mas não como regra. Nós temos outras soluções para arrancar com o projeto e que passam pela celebração de contratos de urbanização, previstos na legislação urbanística, com os proprietários dos terrenos que queiram urbanizar ou infraestruturar os seus terrenos, e é esse o caminho que nos propomos iniciar logo nos primeiros meses do mandato. Conversar com os proprietários dos terrenos, chegar a um entendimento e para que eles percebam que para eles será ótimo se aquela questão da zona industrial do Val do Grou avançar, porque valorizam também aquilo que é a sua propriedade, que neste momento não tem a utilidade que poderá ter, e para nós, enquanto comunidade, será extraordinário porque só assim se consegue criar emprego. Existem projetos para modernizar o parque industrial ou apoiar novas áreas de incubação de empresas? Se existem, Projetos talvez- para modernizar.
o parque industrial e apoiar as novas áreas de incubação de empresas. Em termos de parques industriais, a primeira prioridade será a instalação do Parque Industrial do Val do Grou. A segunda é a diminuição da pressão sobre outras zonas industriais já existentes, criando condições para a sua transformação a prazo, naturalmente, isto não se consegue de um dia para o outro, em zonas comerciais ou mesmo habitacionais, no médio e no longo prazo. Também equacionamos a possibilidade da criação de novas zonas industriais, possivelmente poderão passar ou por Ferrel ou por Serra del Rei. Se conseguirmos concretizar a primeira prioridade, isto é, a instalação no Parque Industrial do Val do Grou, já nos podemos dar por satisfeitos, porque por agora, como dizia o poeta, o sonho comanda a vida. Quanto à incubação de empresas, é uma ideia que apreciamos e entendemos que deve ser feita em articulação, naturalmente, com o Politécnico de Leiria, com o Politécnico de Leiria desde logo até por esta questão do Smart Ocean, por papel que vai ter um papel incrível na aceleração de empresas, mas também com as associações empresariais, neste caso com o Move Peniche, e fica já aqui este desafio para o Move Peniche de podermos conversar sobre esta questão da aceleração de empresas e todos os processos que daí decorrem. Ainda sobre indústria, mas no fundo também sobre o comércio, um dos nossos associados refere que as estradas do Conselho apresentam várias deficiências e pergunta Uhum. se há estudos, orçamentos ou plano de ação para melhorar a rede viária e as acessibilidades. De facto, é exatamente como diz, as estradas e as ruas do nosso concelho estão a precisar de uma reparação muito grande e para isso não serão precisos grandes estudos ou planos. É preciso a iniciativa e é preciso dinheiro. Eu acho que nós só nos apercebemos do estado tão degradado que estão as nossas estradas por duas vias. Sobretudo quando algum amigo nos vem visitar à nossa terra e nos diz, pá, isto está inacreditável, o que é que se passa em Peniche, que está tudo ao abandono. E também quando vamos a outras terras e vemos que são periodicamente asfaltadas as ruas, as estradas. E iniciativa e vontade, eu estou certo que as temos. Nós e todos os vereadores dos diferentes partidos, sejam lá eles quais forem, que forem eleitos no dia 12 de outubro, pois certamente ninguém, pelo menos quem é de Peniche, gosta de ver a miséria em que estão as estradas e as ruas de Peniche, e não é só Peniche, Peniche cidade, estou a falar também todas as outras localidades do nosso concelho, essas por vezes até completamente abandonadas ao longo dos 4 anos. Convém dizer que quem tem a responsabilidade executiva na Câmara Municipal tem a obrigação de, ao longo dos 4 anos, visitar as povoações com uma regularidade, no fundo, que vá ao encontro daquilo que é também a sua responsabilidade executiva. Todos temos responsabilidade, enquanto autarcas, de cargos públicos, de estar ligados à comunidade, mas quem tem o poder executivo, ou seja, quem faz da sua profissão, porque eu tenho a minha profissão, que não é na Câmara Municipal, nunca foi, só se passar a ser Presidente da Câmara, é que passará a ser a minha profissão. Ou então, alguém que tem pelouros atribuídos, a sua atividade profissional passa a ser da Câmara, passa a ser na Câmara. E desse ponto de vista, é importantíssimo ter esta percepção do estado de abandono que estão também as estradas, porque agora estamos a falar as estradas no nosso concelho. Quanto ao dinheiro, a solução não é simples, não é simples. Uma vez que as finanças municipais estão num estado que não me parece totalmente saudável, essa é uma questão que devemos ter a oportunidade de analisar adiante, com o aumento que houve nos últimos anos da despesa corrente, sem o correspondente aumento da receita corrente, e porque entendemos que o alcatrão é das obrigações mais elementares de qualquer Câmara que se preze, é que defendemos a reconstrução e asfaltamento das estradas e as ruas deve ser feito com receitas próprias e não através de empréstimos bancários, como chegou a ser feito uma proposta há uns anos. Talvez há uns 5, 6 anos foi feita uma proposta da Câmara Municipal contrair um empréstimo de 1 milhão de euros para fazer o asfaltamento de todas as suas estradas. Nós fomos contra, porque isto deve ser uma despesa corrente, e esta despesa corrente tem uma receita corrente por via do Imposto Único de Circulação. O Imposto Único de Circulação é um imposto que todos nós temos, os nossos automóveis e também as embarcações pagam o Imposto Único de Circulação, e o propósito, o espírito desse imposto, que é um imposto que pagamos às finanças, mas que é entregue à Câmara Municipal, estes 800 mil euros,
passa sobretudo pela manutenção das vias de comunicação, pela manutenção das estradas. E nós queremos, e já assumi esse compromisso, vamos alocar os 800 mil euros do primeiro ano ao investimento na rede viária. Portanto, até final de 2025, portanto, tomando posse em final de outubro, início de novembro, até final deste ano, vamos apresentar a hierarquização, a priorização das estradas do nosso concelho a serem asfaltadas. Vamos fazer uma espécie de discussão pública, ou seja, vamos mandar para que as pessoas, vamos publicar isto num sítio público, no caso no site da Câmara Municipal, para que as pessoas possam corroborar ou que possam dar algum contributo relativamente a esta definição de prioridades. Porque vamos, no próximo ano, investir o valor do Imposto Único de Circulação na manutenção das estradas. Portanto, acreditamos que estes 800 mil euros não chegarão, obviamente, para fazer face às necessidades do asfaltamento no nosso concelho, mas será um início e queremos que esta definição de prioridades, que vai ser feita em primeiro lugar pela Câmara Municipal, eu creio que existem já identificação dos arruamentos a serem reabilitados, mas queremos também sabemos que isto é polémico, que cada um puxa a brasa à sua sardinha, como se costuma dizer, cada um quer ver a porta da sua casa alcatroada, mas acreditamos que com o bom senso toda a gente irá estar de acordo relativamente à definição de prioridades, porque há arruamentos que são absolutamente centrais, neste caso a entrada da cidade que está num estado calamitoso e outras ruas onde mete em causa a segurança das pessoas e bens. Portanto, há alguma medida concreta? Sim, há uma medida muito concreta que é até final de 25 dizer quais são as estradas que vamos alcatroar, vamos partilhar com as pessoas para que as pessoas possam corroborar e depois o investimento do Imposto Único de Circulação já em 2026 para a manutenção das nossas estradas. Passamos da indústria para o comércio local e gostava de lhe perguntar, mais uma vez de um associado, que medidas estão previstas para apoiar o comércio local, em particular face à sazonalidade? Bem, haverá várias formas de apoio ao comércio local e já me referi à introdução de uma nova cultura de simplificação nos serviços da Câmara. Mas haverá outras e, como bem refere, há aqui uma questão da sazonalidade que é um problema a considerar, já que temos uma avalanche de turismo no verão e muito menos movimento nas outras estações. Uma forma de podermos, no fundo, contrariar esse efeito negativo da sazonalidade passa por estabelecer um calendário de eventos e iniciativas ao longo de todo o ano, atraindo o turismo, sobretudo na época mais baixa, porque na época alta o turismo já vem por natureza, já vem de forma natural, já vem de forma espontânea, muito natural, que em agosto, sobretudo na primeira quinzena, segunda quinzena de julho e primeira quinzena de agosto, é muito natural que não tenhamos que promover iniciativas mais arrojadas para atrair turistas, mas temos, sobretudo, que fazer isso na época baixa. Temos ideias nessa matéria que serão detalhadas no capítulo dedicado ao turismo, ao desporto, à cultura, que vamos apresentar publicamente em breve. Agora, para nós, há aqui uma questão central. Nunca uma Câmara Municipal, e este é um compromisso que deixo sobre esta questão dos eventos, nunca uma Câmara Municipal pode, de forma unilateral, definir os moldes, os termos e o calendário dos eventos. A Câmara Municipal, nesta questão em particular, sobretudo no combate à sazonalidade turística, acreditando no papel importantíssimo que tem a promoção de eventos, a Câmara Municipal, para tomar uma decisão, para tomar a melhor decisão, só ouvindo os empresários, só ouvindo as associações de empresários, como é o caso do Move Peniche, é que podemos tomar as melhores decisões e fica aqui também esse compromisso, a que também aí andaremos de mãos dadas convosco na definição de calendários e, naturalmente, dos moldes também dos eventos a que propomos organizar, como será o caso de um evento charneira, de um evento âncora, que é um evento que vai evocar a nossa história, a nossa cultura, as nossas tradições, a nossa gastronomia e, naturalmente, a promoção da nossa indústria e do nosso comércio.
Outro associado pergunta que iniciativas concretas propõe para revitalizar e modernizar o comércio local. Eu penso que em parte já respondi a essa questão, mas posso adiantar mais algumas ideias. Por exemplo, vamos a qualquer cidade pequena ou média e até vemos as vilas mais pequenas que Peniche, e vemos certas ruas vedadas ao trânsito, bem arranjadas e onde prospera o comércio local. E penso que das que conheço, das terras que conheço, Peniche é das poucas terras que não tem praticamente uma zona pedonal digna desse nome. Não queremos impor zonas pedonais à torto e à direita, atenção, mas queremos discutir esse assunto com os comerciantes e as suas associações. E se for essa a vontade de todos, se for essa a vontade da comunidade, vamos em frente com zonas pedonais e já agora também apoio financeiro na medida do possível à modernização e melhoria estética das lojas e estabelecimentos, incluindo o apoio aos reclames luminosos que contribuem para a iluminação pública e a segurança dos cidadãos. O que é que isto quer dizer? Vamos terminar com as taxas que são pagas pelos reclames luminosos. Atualmente, quem tem um reclame luminoso tem que pagar uma taxa no âmbito do Regulamento Municipal de Ocupação de Espaço Público, onde estão definidas as regras para pagamento dos reclamos, e os reclamos luminosos são pagos, e nós entendemos que os reclamos luminosos dão um contributo importante também para o sentimento de segurança na nossa cidade, na nossa terra, e queremos terminar com essa questão. Portanto, é isto que eu queria dizer. Não sei se fui claro. Sim, acho que de facto já tem abordado outros temas nesta área, por isso. Ok. Outro associado pergunta o seguinte: a grande maioria dos eventos da cidade são centralizados no mesmo espaço, a Avenida do Mar, mais concretamente. E os empresários fora desta zona certamente sentem-se excluídos. Há algum plano para descentralizar e repartir por todo o território do Conselho, de forma a que todos possam tirar partido da sua localização e concretiza, por exemplo, efeitos de Natal, efeitos da festa da Uhum. cidade, eventos desportivos, etc. Sim, eu concordo que não se devem concentrar os eventos numa única zona. Não pode ser, porque senão estamos aqui a beneficiar algumas zonas em detrimento das outras. Embora hoje já haja eventos em muitos outros locais, eventos de vária ordem. Basta lembrar as festas, há festa no bairro, dinamizados pelo grupo de residentes e apoiados pela Junta de Freguesia de Peniche, especialmente pela Presidente Teresa Lopes. Ou então, ainda a semana passada, houve um festim medieval em Atoguia da Baleia, na zona da Fonte Gótica, onde houve aqui um papel também congregador das associações da zona rural. Mas sim, concordo que se deve desconcentrar também os próprios eventos em que a Câmara tem o papel principal. Mas a nossa ideia passa por elaborar um calendário anual de eventos turísticos, culturais, desportivos, espalhados por todo o Conselho e ao longo de todo o ano, em estreita articulação, desde logo, em primeira linha com as juntas de freguesia, com as associações. Naturalmente que o Move Peniche terá, não quero mais referir, um papel importante, mas também com as coletividades e mesmo com os grupos informais de cidadãos. As iluminações de Natal e das festas devem continuar a ser feitas, e, se possível, alargadas, embora, tem que ser dito, não se pode ir a todo o lado, mas tem que haver aqui alguma razoabilidade, também na questão do Natal, porque percebemos a importância que têm as iluminações de Natal para os próprios comerciantes. Ainda sobre o comércio local, e é a última questão sobre este tema, há aqui um associado que refere o seguinte: várias empresas de Peniche perdem concursos à Câmara de Peniche por pequenas diferenças de preço ou menor notoriedade. Está disponível para assumir um compromisso de valorização das empresas locais em processos de adjudicação? Estou até muito disponível para esse efeito, que também me preocupa, mas com os pés assentos na terra, pois há princípios legais de livre concorrência que não podemos ignorar. Para mim seria muito mais fácil dizer, com certeza, apresenta o preço que apresentar, se for de peniche, ganha o concurso. Mas nós não nos podemos abstrair dos princípios legais da livre concorrência. Basta lembrar que a Constituição da República proíbe a discriminação negativa ou positiva em função de muitos fatores, e um deles é precisamente o local de residência. Isto é um princípio constitucional.
Mas é claro que há formas de dar uma ajuda às empresas locais sem violar a lei. Olha, dou-lhe um exemplo. Se as coisas correrem como nós pensamos e conseguimos levar a bom porto o programa que temos para a habitação pública, serão investidos em Peniche pelo Estado e pelo município mais de 30 milhões de euros nos próximos anos. Ora, se nós lançarmos empreitadas muito grandes, de milhões, possivelmente as empresas locais não terão capacidade técnica para executar e assim serão as grandes empresas de fora que ficarão com os contratos. Então, para, no fundo, salvaguardar as empresas locais, parece-nos preferível que os concursos para as empreitadas de obras públicas a lançar sejam em maior número, mas de menor valor unitário, favorecendo a intervenção de empresas mais pequenas, ou seja, as empresas locais, e potenciando o seu crescimento e expansão. Portanto, em vez de fazer empreitadas grandes e depois só os grandes grupos é que conseguem vir, é, a propósito da habitação pública, lembrei-me agora de falar sobre isto, é preferível fracionar as empreitadas, portanto, obras mais pequenas, várias obras mais pequenas, em vez de poucas obras maiores. Não sei se me fiz entender. De facto, posso não estar a ir ao encontro daquilo que as pessoas estão habituadas a ouvir, daquele populismo. Claramente que sim, porque eh, o- um autarca, se não tiver este sentido de responsabilidade e a consciência do que é possível concretizar ou não, claro que um autarca dirá assim: claro que sim, nós vamos privilegiar as empresas locais, vamos, se houver aqui uma empresa com valor superior e uma de valor inferior, e esta de valor superior for de Peniche, vamos privilegiar esta. Isto não é possível. Isto não é possível. Agora, acreditamos que nas consultas ao mercado, para definição do preço base, naturalmente que é com as nossas empresas, empresas locais, que devemos contratar. Naturalmente que, nas questões que estão devidamente previstas no Código da Contratação Pública, nomeadamente nos ajustes diretos, às empresas, devemos privilegiar com consulta, sobretudo consulta, não vamos abdicar dessa questão, uma lógica de transparência e igualdade perante a concorrência, vamos privilegiar as empresas locais, porque acreditamos que quem é do nosso concelho tem outro brio, tem outro gosto em fornecer a Câmara Municipal face a outras empresas. Sem dúvida, as empresas que são de Lisboa não sentem o nosso território de forma apaixonada como os nossos empresários sentem. Portanto, sempre que seja possível, privilegiaremos as empresas locais. Em concursos públicos, onde o preço mais baixo, o preço mais competitivo seja o critério de adjudicação, para mim seria ótimo dizer que privilegiaríamos as empresas locais, mas aí existem impedimentos legais que nos impedem de o fazer. Faz sentido. Na relação com os empresários, como pretendem garantir uma relação de proximidade e diálogo contínuo com os empresários locais? Isso naturalmente dialogando com todos sem exceção e com as suas associações, como é o caso desta agradável conversa que estou a ter contigo, Ricardo. De resto, como sempre fiz ao longo destes 8 anos em que tenho exercido funções de vereador sem pelouros na Câmara Municipal, não com a disponibilidade que eu gostaria de ter, porque como sabes, não trabalho em Peniche, a minha atividade profissional é fora, o meu ganha-pão não é na Câmara Municipal, porque um vereador sem pelouros, como é o meu caso, recebe uma senha de presença pela participação numa reunião de Câmara, portanto são 60 euros que um membro da Câmara recebe cada vez que vai a uma reunião de Câmara, contrariamente aos vereadores que têm naturalmente a sua atividade profissional na Câmara, esses sim recebem um salário, o que faz com que se possam dedicar a 100% a essa atividade de vereador, mas ainda assim, ao longo destes últimos 8 anos, pese embora a minha atividade profissional não seja aqui e tenha um dever de dedicação ao sítio onde tenho o gosto de trabalhar, sempre tentei estar próximo. E nunca voltei as costas nem à minha terra, nem à minha terra. Nunca saí da Câmara Municipal para ir para outra, nunca deixei de exercer as funções de vereador em regime de não permanência, porque dava trabalho, e que tinha outras oportunidades, na minha vida. Não, sempre quis cumprir com sentido de responsabilidade e também nunca voltei as costas a quem me procurou para tentar encontrar a resposta para os seus problemas. Embora, naturalmente, com as limitações decorrentes de trabalhar num outro concelho, no Bom Barral, estar de manhã à noite fora de Peniche e depois de regressar a casa ainda ter de ajudar a minha
aqui em casa, de ter que tratar das coisas cá em casa, com a minha família, com os meus 4 filhos, que acredita, não é fácil. Não sei se tens estado a ouvir os miúdos a gritar. Eu tive Não, que não, ir, não. tive que vir para tive que ir para o jardim porque está um filme ali dos miúdos todos a discutirem uns com os outros, mas isto é saudável e é próprio. Muito Mas bem. deixa-me dizer-te que se a população da nossa terra me der a sua confiança e, para além da confiança, a honra de presidir aos destinos do nosso concelho, passarei a estar cá muito, muito mais tempo, passarei cá a estar todo o tempo, embora também preveja que grande parte do tempo vai ser passado em Lisboa, de ministério em ministério, a ajudar a resolver os problemas do nosso concelho. E essa era outra parte que há bocadinho talvez me tenha passado. Acredito que quando existem iniciativas, quando existe uma iniciativa privada, um investidor, seja em que área for, que precisa de tratar de algumas questões relacionadas com outras entidades para além da Câmara Municipal, nomeadamente Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional, Agência Portuguesa do Ambiente e outras entidades, aí podem contar comigo também com o meu diálogo institucional, com a minha presença nas sedes próprias para exercer pressão para aquilo que é o melhor para Peniche, para aquilo que é o melhor para os nossos empresários, para aquilo que é o melhor para as nossas gentes, para aquilo que é o melhor para a nossa terra. E eu acredito muito neste papel institucional que um Presidente da Câmara pode ter junto dos ministérios, particularmente junto dos ministros. Por meio de razão, tenho hoje um acesso muito mais facilitado a essas pessoas. Agora, durante a campanha, tive a oportunidade de convidar para vir cá de uma forma pessoal, não na sua condição de governante, mas na sua condição pessoal e de dirigentes do partido ao qual pertenço. Comecei logo com o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, que esteve na minha apresentação, é meu amigo pessoal. Tive também a Ministra do Ambiente há umas semanas, tive o Secretário de Estado das Pescas e do Mar, isto naturalmente na sua condição pessoal, não na qualidade enquanto governante, mas tivemos a oportunidade de falar sobre alguns desafios para Peniche e acredito que esta proximidade vá fazer a diferença no futuro próximo. Disso tenho a certeza. Aliás, toda a gente considera que entre 1985 e 1997 foi um grande tempo para Peniche, de grande investimento, até investimento público que foi eh, conseguiu-se captar o investimento do governo. De outra forma, seria impensável termos uma barragem a ser construída, um hospital a ser construído, uma escola superior a ser construída, como comecei a falar no início da nossa conversa, um tribunal, um posto da polícia. Isto só foi possível graças à proximidade, à estreita articulação com o governo. E eu acredito que neste momento estão criadas novamente as condições para que as pessoas possam ver finalmente Peniche a ser colocado no mapa do investimento público e eu estou preparado para isso e já estou a fazer o trabalho de casa e vou continuar a fazê-lo para a partir do dia 12 pôr mãos à obra. Muito bem, estamos a terminar, Filipe. Gostava que deixasse uma mensagem final aos empresários de Peniche. Uma mensagem final, posso deixar uma palavra. É a palavra de confiança. Confiança em todos vós, da minha parte, porque confio nos nossos empresários, assim como confio nos nossos trabalhadores e sei muito bem do que são capazes. Aos empresários, aos restantes trabalhadores e à população em geral, apenas peço o mesmo. Isto é, peço que confiem em mim, na minha equipa, confiem em mim, alguém que nasceu, cresceu, vive em Peniche. Peço que confiem nos filhos desta terra. Eu não prometo facilidades, nem este mundo e o outro. E há bocadinho, quando perguntavas sobre que há empresas que ganham um valor um bocadinho inferior, se eu não disse que vou dar um jeitinho, porque eu não consigo prometer este mundo e o outro. Eu só consigo prometer aquilo que posso cumprir. E prometo para já trabalho, honestidade e fazer o melhor pelo nosso concelho, lembrando o nosso lema que a nossa terra estará sempre primeiro e pese embora esta proximidade, esta facilidade que te falava há pouco, hum, de chegar pelos canais adequados aos ministérios, a nossa terra está primeiro e a bandeira da nossa terra é a bandeira mais importante que vamos todos hastear a partir do dia 12 todos juntos, em conjunto, a nossa terra está primeiro.
Muito bem, resta-me então agradecer ao Filipe Sales pela sua disponibilidade e participação. Obrigado, Filipe. Obrigado E eu, obrigado eu. em breve iremos publicar as nossas entrevistas. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado, Ricardo. Um grande abraço para todos. Obrigado.